Meus irmãos, cada dia é uma nova que aparece. Agora estão dizendo por aí que você não precisa mais pregar o evangelho. Esse negócio de pregar o evangelho é história da religião, dos religiosos. Bom, vamos ver isso daí logo após a vinheta. Bom, bem-vindos! Você está no canal Libertos em Cristo e no vídeo de hoje nós vamos aqui trazer um assunto muito interessante, um assunto muito legal. Eu estava zapeando aí, acabei vendo um vídeo que eu resolvi trazer aqui para que vocês pudessem assistir junto comigo, porque eu não podia assistir isso daí sozinho. Só que antes do vídeo, não se esqueça, dê like, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se apareceu hypar aí, hype o vídeo, porque é legal, é importante. Aqui no canal nós trazemos muitos assuntos interessantes, assuntos bíblicos, e o foco do canal é falar de escritura aplicada à nossa vida do dia a dia. Então nos ajude aí a fazer com que essa mensagem chegue a muito mais pessoas, tá bom? Então contamos aí com a sua ajuda. Deixa eu colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui na tela, esta pessoa aqui gravou um vídeo, deixa eu ver se está áudio desktop, deixa eu colocar aqui para aparecer aí para vocês. Bom, beleza. Então, essa pessoa aqui gravou um vídeo em que ele trouxe aqui uma passagem bíblica e disse que não precisa mais pregar o evangelho. Vamos ouvir? Aí a gente vai reagindo. Ela é tão mentirosa que, na realidade, ela diz que você precisa pregar o evangelho. Os pastores dizem que tem que ser pregado o evangelho para as pessoas se converterem ao Senhor Jesus. Isso é uma mentira que só a graça, meu Deus. Então, aí ele começa aqui dizendo que a religião diz que é para você pregar o evangelho. Os pastores dizem que é para você pregar o evangelho, mas isso é uma mentira, tá certo? É uma mentira, e aí ele vai provar aqui que isso é uma mentira com a Bíblia, obviamente, né? Vamos lá. Quanto tempo eu fiquei dentro de religião ouvindo esta mentira que os pastores pregaram para mim, e eu achava que isso realmente era viver evangelho. A mentira que o pastor prega para você é que o evangelho ainda precisa ser pregado. Mas ele já pregou para você, você já leu o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 23? Então, aí ele vai trazer um texto, que esse texto fica em Colossenses 1, 23. Eu vou deixar até aberto aqui, porque aí a gente vai trocar uma ideia sobre esse texto. Texto muito importante da gente conversar, tá certo? E, quer ver, Colossenses 1, 23. Eu vou deixar até aqui em destaque. Deixa eu já mostrar aí para vocês. Não, tá aqui ó, na tela, Colossenses 1, 23. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Isso daqui é interessante, esse assunto aqui eu estou trazendo porque tá ficando cada vez mais comum, principalmente na internet. Surgem aí esses teólogos, não sei da onde, e que muitas das vezes, e eu não estou dizendo dele especificamente, porque eu nem sei se ele se diz teólogo, não, estou dizendo de maneira geral, né? Surgem muitos teólogos aí que dizem assim, nossa, agora descobrimos a verdadeira mensagem, algo que você nunca ouviu na sua vida, e não sei o que lá. Geralmente tem esses negócios mais apelativos, né, que é para, obviamente, fazer com que um monte de gente vai lá assistir o vídeo dele, e geralmente eles vêm com uma interpretação que você nunca ouviu, um negócio que você nunca tiraram não sei da onde, e aí vem propondo aí essas novidades, né? E ele aqui não é diferente, ele vai trazer uma certa novidade, uma interpretação, só que o texto que ele traz é um negócio legal. Por quê? Por que eu coloquei? Porque o texto que ele traz é um texto importante, é um texto que, se você não souber ler ele corretamente, você pode chegar na mesma conclusão que ele. Não é difícil de chegar na mesma conclusão que ele. Então, até por isso que eu trouxe. Tá certo? Se fosse um negócio absurdamente assim que não tem cabimento, eu acho que eu nem trazia aqui, beleza? Aliás, lembrando,
deixe mensagens, deixe aqui perguntas, que é sempre legal de a gente estar respondendo e trazendo assuntos novos aqui no canal, assuntos que interessam a quem está assistindo, beleza? Vamos continuar. Deixa só eu voltar aqui para colocar o vídeo, peraí. Deixa eu colocar o vídeo, pronto. Eu colocando o vídeo dá para voltar. Bora lá. Ele diz que o evangelho, quando for pregado a toda a terra, toda criatura virá o fim. Não é isso que o seu pastor diz? Pois é. E é o que está escrito lá em Mateus, tá? Mas quando fala do fim, é fim de uma era, fim de um sistema, fim da lei de Moisés. Ou seja, isso daqui já começa um negócio assim bem interessante, né? Você vê que eles já começam negando um monte de coisa, né? E geralmente as pessoas que têm mais o estilo dele aqui já nega basicamente tudo. Eles vão negar muitas das vezes. De novo, eu não conheço ele, então não estou falando dele especificamente. Mas é o seguinte, as pessoas negam pecado, não existe mais pecado, não vai existir mais fim de nada, não precisa mais pregar o evangelho. Isso daí geralmente são aquelas pessoas de viés universalista, que eles acreditam que, digamos assim, após de Cristo morrer na cruz, ele pagou o pecado de todo mundo, então ninguém tem mais pecado. Aliás, essa é a conclusão, é uma conclusão lógica. É uma conclusão lógica. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre esse assunto, mas é uma conclusão lógica para quem acredita que, primeiro, que Cristo morreu por todos, então no sentido de que ele perdoou o pecado de todo mundo. Então, para quem acredita, a conclusão lógica é essa, porque a pessoa acredita ele acredita, por exemplo, num sacrifício vicário, num sacrifício substitutivo, ou seja, Cristo morreu para perdoar pecado de pessoas específicas. Só que essas pessoas específicas é o mundo todo. Então, se isso é verdade, então não tem mais pecado. Então está todo mundo perdoado. Então não existe mais essa questão de, digamos assim, tem pessoas pecadoras. Não, a pessoa já nasce salva. Então daí que vem toda essa ideia universalista e me parece ser a ideia parecida da dele aqui. Mas vamos lá. Foi isso, é isso que está escrito. Só que na realidade, os evangélicos, sem entender, acham que precisa pregar o evangelho. O evangelho já foi pregado, irmão. Está escrito na sua Bíblia e eu queria que você lesse comigo o que está escrito em Colossenses. Tá vendo? Ele queria que a gente lesse com ele o que está escrito em Colossenses. Então vamos ler. Se você tem uma Bíblia aí, pegue essa Bíblia e vamos ler junto, que eu vou ler junto aqui. Está Colossenses capítulo 1, versículo 23 vai dizer o seguinte, preste bem atenção. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Pronto, agora ele já desmontou todos os 2026 anos de cristianismo. Eu vou deixar ele falar o restinho aqui, tá certo? E aí a gente vai pegar o texto e vai ler o texto. O qual eu, Paulo, estou feito ministro. O evangelho já foi pregado, irmão. Teu pastor não prega evangelho, eu não prego evangelho, ninguém prega. Com certeza ele não prega evangelho mesmo. O evangelho. E por incrível que pareça, eu e você já somos limpos pelo evangelho. Tá vendo? Parece a ideia universalista. Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículo 6, também fala sobre o evangelho e eterno. Eu e você já somos limpos. Eu vou ficar só em Colossenses aqui, se vocês quiserem ler lá Apocalipse 14, 6, você vai ver que não tem nada a ver com o que ele está falando, é bem tranquilo isso. Colossenses é um pouco mais detalhado. Pelo evangelho eterno. A religião não prega a verdade para você. É muita mentira que se prega dentro da religião e você acredita na mentira que eles pregam. Abra sua Bíblia e leia.
Perfeito. Como ele pediu para abrir a Bíblia e ler, eu acho que foi um bom conselho. Nós faremos exatamente isso daí. Beleza? Deixa eu colocar a Bíblia aqui na tela e leremos a Bíblia. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui. Bíblia na tela, leremos a Bíblia. Aqui ele diz assim, ó. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura. Ó. E que essa parte aqui foi pregada a toda a criatura debaixo do céu. Então, com base nisso, ele vai dizer que o evangelho foi pregado. A Bíblia está dizendo que o evangelho foi pregado, não tem como desmentir isso. Ele vai dizer, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Bom, vamos lá. É muito importante que todas as vezes que a gente for analisar qualquer texto bíblico, a gente tenha noção de que a Bíblia não foi escrita em português, tá certo? Isso daí é uma noção muito importante. Parece que não, mas as pessoas acham que a Bíblia caiu do céu em português, com zíper, com tudo certinho, entendeu? Mas não, a Bíblia, ela é o que a gente tem na nossa mão, o que você tem na sua mão, como uma Bíblia em português, eu não sei, eu tenho algumas aqui, deve estar mais pro canto, aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui, ó. Como uma Bíblia dessa daqui, por exemplo, essa é uma Bíblia que, na verdade, é uma tradução, tá certo? É uma tradução. E uma tradução do quê? Do grego. Isso é uma outra coisa importante. O grego, uma língua, o grego bíblico, o grego koiné, é um grego muito antigo e que não se usa mais hoje. Então, para que ela chegue no português, você precisa de tradução. E essa tradução, ela leva em consideração um monte de coisa. Inclusive, eu vou fazer um parênteses. Uma boa tradução, o que uma boa tradução vai fazer? Vai traduzir o que o autor quis dizer. É isso que uma boa tradução vai fazer. Nem sempre uma boa tradução é o que traduz palavra por palavra. Tá certo? Então tem gente que diz assim, a melhor tradução é aquela que traduz palavra por palavra. Não é verdade. Por quê? Pode ser uma tradução ruim, uma tradução palavra por palavra. Porque se você não coloca as palavras no contexto histórico, você vai estar fazendo uma leitura da Bíblia muito enviesada, uma leitura errada, porque as palavras elas têm significado, e esse significado muda com o tempo, entendeu? Então, dependendo do significado, uma frase que você falou há 2000 anos atrás, dita da mesma maneira hoje, soa diferente, comunica diferente. Então isso é muito importante. Então a Bíblia ela foi escrita em grego, já começa por aí. E aí, eu nem vou abrir grego aqui para vocês, nada que nem vai precisar nesse caso, que nem precisa disso, mas vamos lá. Eu vou dar um zoom um pouco maior aqui. Bom, então a ideia dele aqui, que ele tem nas escrituras, que foi o seguinte: como o evangelho foi pregado e Paulo está dizendo para a igreja que está em Colossos que o evangelho foi pregado, não há mais necessidade de pregar o evangelho. Será que é isso que Paulo está dizendo? Vamos voltar no começo da carta aqui. Vamos pegar aqui, vamos pegar Colossenses, do versículo 4 até o versículo 6. Vamos ver aqui, ó. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Olha só, vocês ouviram da palavra do Evangelho, que chegou até vós. Ou seja, você vê que Paulo já está, digamos assim, está trazendo uma bem-aventurança que aconteceu em Colossos, que foi o Evangelho ter chegado em Colossos. Aí ele vai dizer, como também, então o Evangelho chegou até vocês, ó, o Evangelho que chegou até vós. Aí ele vai dizer, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, a ideia que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo e crescendo. Ou seja, se ele está produzindo e crescendo, é porque ele não
digamos assim, chegou no seu ápice total, porque senão Paulo diria que o evangelho, bom, o evangelho chegou em todo mundo, então chegou em vocês, mas chegou em todo mundo e ele já cumpriu o seu propósito. É o que Paulo está dizendo aqui? Não é. E outra, a ideia, quando você pega no grego essa parte aqui, esse versículo, ele não vai ter, até onde eu leio lá no grego, ele não vai ter lá um pantas, dizer que o evangelho foi pregado a toda criatura no sentido de estatisticamente todo mundo debaixo do céu recebeu o evangelho. Por quê? Se isso fosse essa ideia do autor, essa ideia estaria errada, porque naquele momento o evangelho não tinha chegado em todos os lugares. A ideia que ele está aqui é a ideia de progressão, que o evangelho, por exemplo, não ficou restrito a uma comunidade étnica, por exemplo, comunidade judaica, mas que ele chegou a toda criatura debaixo da terra, ou seja, tanto a judeus quanto a gregos, quanto a bárbaros. Ele está chegando e ele está produzindo fruto, está crescendo, assim como ele chegou em Colossos, ele chegou para outros também. E olha só, olha que interessante, aqui eu estou na edição em português JFAA, João Ferreira de Almeida, atualizada. Vamos só mudar para a NVI, que a NVI, por exemplo, ela é um outro tipo de tradução, que não é baseada na João Ferreira de Almeida, é baseado nos originais, e o tipo de tradução da NVI é um pouco diferente. Ela não usa o texto receptus, ela usa o texto crítico, por exemplo. E olha só como eles vão traduzir aqui, ó. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos. Ó, tá vendo? Que tem sido proclamado a todos. Então, a ideia de que chegou a toda a criatura, como que a NVI capturou isso? No sentido de tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, a ideia de que o evangelho está se espalhando, está sendo proclamado a todas as pessoas sem nenhuma distinção. Então não é mais uma comunidade étnica. Então isso daí é um negócio muito interessante. Você vê, se a pessoa pega e lê passagens bíblicas e não tem essa preocupação de tentar ler alguma coisa dentro de um contexto, analisar as frases, inclusive olhar dentro do contexto imediato, na própria carta. Se Paulo quisesse dizer que o evangelho chegou ali em Colossos, no último lugar da terra, e não vai chegar mais a lugar nenhum, assim, ele diria essas coisas referentes ao evangelho na carta de maneira diferente. Você vê que a própria carta já desmente essa interpretação. Por isso que é importante, é por isso que eu resolvi trazer esse versículo aqui, beleza? Agradeço aí a todos que assistiram. Se você assistiu até aqui, deixe like, curta, compartilha, comenta também, deixa perguntas, tá certo? E a gente se vê aí num próximo vídeo ou numa próxima live, né? Valeu e até mais!